Abra sua Bíblia em o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler um primeiro texto, logo em seguida leremos um outro texto ainda no livro de Atos, no capítulo 4. Atos 2, a começar no versículo 42, nossa primeira leitura desta noite. Atos 2, 42. Iniciamos hoje de manhã uma série de preleções sobre a igreja. E quando falamos de igreja, nós podemos ter três perspectivas. A pessimista é aquela que olha para a igreja e só vê os defeitos, né? Não precisa ser muito expert para ter essa visão da igreja. Que na verdade as pessoas que veem problemas são pessoas rasas. Então, se você é uma pessoa que só vê problema, eu quero te aconselhar, fique um pouco mais profundo. As pessoas que só veem coisas boas, elas são ingênuas. Podem ser ingênuos, porque a igreja é constituída de gente, consequentemente, há problemas também. Há coisas boas, com certeza, coisas maravilhosas. Porque a igreja é este composto de pessoas falíveis, evidentemente, mas é o lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, para operar, para transformar, para realizar a vontade de Deus. E a terceira maneira de você olhar a igreja é a maneira realista. É aquela que admite sim que a igreja tem os seus problemas, mas consegue olhar para ela como Cristo a vê. A igreja imperfeita, porém grandemente amada por Jesus, o noivo, que espera ansiosamente um dia casar-se com sua noiva. Esta é a figura que nós temos nas Escrituras. Então procuro ser o mais realista possível. Não ser ingênuo e achar que tudo é mil maravilhas. Também não ser pessimista em achar que a igreja realmente não serve para nada. Na verdade, isso não é verdade de maneira nenhuma. E a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. Mas acreditar sim que a obra de Deus na igreja, um dia, Paulo diz isso em Efésios, um dia os anjos ficarão boquiabertos. Um dia os anjos olharão para nós e dirão: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eles ficarão encantados. Se a igreja vai encantar os anjos, então realmente tem muita coisa boa por aí, não é? Atos 2, 42. Eles, os discípulos, aqueles que creram no Senhor, os que foram acrescentados à igreja, no versículo 41, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Que coisa maravilhosa, né? Igreja, o melhor lugar do mundo.
Quando eu digo igreja é o melhor lugar do mundo, eu quero realmente provocá-lo. Essa é a minha intenção. Talvez você diga, pastor, agora você ficou ingênuo. Agora eu estou vendo que você entrou na santa ingenuidade. Primeiro eu quero que você entenda que quando eu falo de lugar, eu não estou pensando neste espaço físico. Porque este espaço físico, na verdade, ele é usado 2 vezes na semana, aos domingos, uma vez quarta-feira, raramente uma quinta-feira tem uma reunião ou outra. Esse espaço físico é o espaço que a igreja se vale para se reunir. Então, quando eu digo igreja, eu não estou pensando nessas 4 paredes, não estou pensando neste espaço físico, não estou pensando nessas cadeiras, estou pensando nas pessoas que aqui se reúnem. E muitos dos que hoje se reuniram de manhã não estão agora à noite. E muitos que têm vindo noutras reuniões não estiveram de manhã, não estão hoje à noite, porque estão em viagem, por exemplo. Estão visitando seus familiares, aproveitando o final de semana, foram para a praia, coisas e tal. Mas você que está aqui, neste momento, você representa a igreja reunida. E eu estou falando desse espaço que nós, como igreja reunida, agora ocupamos neste momento. Mas quando você sai daqui, você vai para a sua casa. Quando amanhã você vai ao seu trabalho. Quando você está em trânsito entre um lugar e outro. É este lugar que eu estou falando. É deste lugar onde a igreja está. Onde a igreja se mostra, onde a igreja vive, onde a igreja convive. Por isso, um conceito muito recente que tem sido trabalhado é a ideia de que a igreja tem essa feição dinâmica de ser igreja reunida e também igreja dispersa. Lá no seu lar, no seu trabalho, você, juntamente com os demais que aqui estão, são igreja. E onde você está, ali está a igreja. Aquele lugar é também lugar da igreja. Eu digo que a igreja é o melhor lugar do mundo, sabe por quê? Porque a igreja é a casa do Pai. Gerson Borges compôs uma canção onde ele diz assim: a casa do Pai é o melhor lugar do mundo. Ele estava se referindo a Lucas 15, quando o pródigo volta da terra distante para a casa do Pai. E queridos, quando nós estávamos longe de Deus, estávamos na terra distante, lá estávamos vivendo a vida miserável de pecadores não perdoados. Mas um dia nos arrependemos dos nossos pecados e então nós vimos para Deus, nós voltamos para Deus e ao voltar para Deus nós somos recebidos na casa do Pai e o Pai nos encaminha para a igreja. A igreja se torna assim esta casa acolhedora do Pai. A igreja é o melhor lugar do mundo porque o Pai está nela. E a igreja também é o melhor lugar do mundo porque é na igreja que nós encontramos o Filho. Em Mateus 18, versículo 20, falando do contexto da igreja, Jesus disse: porque onde estiver 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Quando nos reunimos aqui, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está conosco. Quando você vai a um grupo pequeno, quando você está participando de uma reunião, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está ali também. Quando você, querido irmão, que com a sua família tem um momento de cultuar a Deus, aquele culto familiar, quando vocês à mesa oram a Deus, ali está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ali está a igreja de Cristo. E aquele lugar é o melhor lugar do mundo.
Não é porque está cheio de flores, perfumado, qualquer coisa parecida, mas é porque ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desta maneira abençoadora, este lugar é o melhor lugar do mundo. Porque é esta presença que torna o lugar especial. Por isso, olhe para a igreja nessa perspectiva. Lugar onde pecadores se reúnem, mas pecadores perdoados, pecadores regenerados, pecadores agradecidos, pecadores que reconhecem que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo torna este lugar um lugar especial. Aquela sarça que ardia no deserto, Moisés olha para ela e diz assim: isso é algo muito especial. E Deus disse para ele assim: tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está é santo, porque onde está a divina Trindade, aquele lugar é separado. E Deus está conosco. E isso torna a igreja o melhor lugar do mundo. É claro que Deus pode estar presente em qualquer lugar, mas Ele prometeu estar na igreja de uma maneira toda especial. E então nós ficamos sabendo que a igreja é esse lugar maravilhoso pela presença da Trindade. Mas hoje em dia, no Brasil já chegou, ainda não está muito forte, mas tem ganhado força, um jeito diferente das pessoas se comportarem em relação à igreja. Nos Estados Unidos existe um grupo chamado No Church, sem igrejas. E aqui no Brasil, um movimento que tem ganhado força chama-se Os Desigrejados. É bonito o título nos Estados Unidos, no Brasil é meio bagunçado, né? Os Desigrejados. E os desigrejados estão crescendo. E graças à internet, eles tendem a crescer mais ainda. Mas há muitas pessoas que estão desigrejadas, que não vêm à igreja, que não participam da igreja nenhuma, por diversas razões. Algumas razoáveis, algumas compreensíveis, outras nem os anjos conseguem entender a razão pela qual não estão na igreja. Mas há muitas pessoas que não vão à igreja, e a pergunta que elas fazem a nós é: para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Você já se perguntou? Você já foi perguntado por alguém: para que serve a igreja, pastor? Lembro-me de uma vez, uma pessoa me confrontando, dizendo: pastor, para que serve a igreja? Para enriquecer os pastores? Falei: eu creio que não. Para dominar as pessoas? Eu falei: também creio que não. Então para que serve a igreja? Aí eu falei: vamos lá, senta que lá vem história. Havia um homem chamado Cipriano de Cartago. Se alguém falar assim: para que serve a igreja? Não me citem, citem Cipriano de Cartago. Diga assim: um homem chamado Cipriano de Cartago escreveu um tratado sobre a igreja. E a resposta de Cipriano, quando perguntaram para ele: para que a igreja? Ele disse: 5 são as razões pelas quais a igreja existe. Você não precisa anotar, está lá no site. Igreja existe para adorar a Deus. A razão de ser maior da igreja é que somos para louvor e glória de Deus. A igreja existe para adorar aquele que é digno de toda adoração. Igreja existe para servir a Deus, a si mesmo e ao mundo. Igreja existe, em terceiro lugar, para ser um ambiente onde as pessoas ensinam e aprendem mutuamente a respeito da verdade do Evangelho. Em quarto lugar, igreja existe para manter a comunhão com Deus e uns com os outros. E em quinto lugar, igreja existe para proclamar o Evangelho de Deus a toda criatura sobre a face da terra. Adorar, servir, ensinar, comungar e proclamar. As palavras gregas que aparecem nos textos que eu li dão conta exatamente disso.
Liturgia, adorar, de onde vem a palavra liturgia. Diaconia, servir. Didascalia, ensinar. Koinonia, ter comunhão. E querigma, proclamar. Essas palavras estão nos textos que eu li para vocês nesta noite. Então, quando alguém perguntar assim, para que serve a igreja? Diga, Cipriano de Cartago disse, adorar, servir, ensinar, comungar, proclamar. Vamos falar sobre cada um deles? A igreja existe para adorar. Volte os seus olhos novamente para o versículo 46 e 47 de Atos 2. Nós lemos o começo, Atos 2, 46 e 47. Lucas nos diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, juntos participavam com alegria das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Os discípulos entenderam que a hora profetizada por Jesus no poço de Sicar tinha chegado. Um dia Jesus caminhava e chegou a um lugar onde havia um poço. João capítulo 4. E quando chegou naquele lugar, ele tinha sede. E os discípulos tinham ido a um vilarejo comprar algo para comer. E era meio-dia. E Jesus estava ali sentado, quando veio uma mulher, uma samaritana, vendo-o ali, ficou meio desconfiada. E aí então ela foi pegar a água, e quando ela estava indo buscar a água, Jesus disse para ela assim, dá-me algo para beber. Ela olhou para ele, estranhou e disse, tu és um judeu e fala comigo, mulher samaritana. Jesus falou, você não sabe com quem você está falando, porque se você soubesse, você iria pedir a mim água, eu te daria água viva. E aí a conversa desenrolou e ela então disse, olha, os nossos pais adoraram neste monte e os judeus dizem que é lá em Jerusalém. E aí Jesus disse para ela assim, chegou a hora em que os adoradores de Deus não mais adorarão a Deus neste monte ou mesmo em Jerusalém, porque o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Estes são aqueles que o Pai busca. E agora os discípulos, quando eles se reúnem em Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus, depois de receberem o Espírito Santo, estando cheio do Espírito, eles se reúnem, e a intenção deles ao se reunir é adorar a Deus. É reconhecer a dignidade de Deus. É fazer na terra o que os anjos fazem nos céus. É tributar a Deus a glória devida ao seu nome. É exaltar o nome daquele que é digno. Essa é a razão de ser da igreja. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas adorar a Deus é um conceito interessante. Rick Warren, mais recentemente, escreveu 2 livros. Um livro chama-se... um livro relacionado à igreja. Ele fala da igreja com propósito. Em outro livro chama-se Vida com Propósito. Eu falo recente, há quase 20 anos, ou 20 anos atrás. Quando cheguei em Pompeia, este livro estava bastante veiculado, eu tinha acabado de lê-lo. Eu percebi que o Rick Warren usa a ideia do Cipriano sem citá-lo, né? Deveria ter citado. Mas o pensamento de Cipriano está claramente ali, e ele diz que a igreja ela tem 5 pilares. E o primeiro pilar é o pilar da adoração. Mas ele divide a adoração em 2 instâncias.
Existe a adoração coletiva, aquela que nós fazemos juntos. Aquela que nós celebramos ao Senhor, ao som ali da guitarra, do violão e assim por diante. Mas existe a adoração particular, aquela que você faz no seu lugar de adoração, no seu canto, quando você celebra a Deus no seu coração. Paulo diz aos Efésios 5:18, não se embriaguem. Pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo encher vocês. E aí ele diz como? Ele diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala, salmodiando no coração, louvando a Deus, permitindo que o seu coração se encha de ações de graça. Isso é adoração. É adoração privada, adoração pessoal. Mas Rick Warren chama atenção também para o fato de que quando nós fazemos algo para Deus, e isso glorifica a Deus, isso também é adoração. Quando você, como um funcionário, é um bom funcionário, e faz o seu trabalho com dedicação, seu trabalho é adoração a Deus. Quando você, filho, honra seu pai e sua mãe, o honrar seu pai e sua mãe glorifica a Deus, honrar seu pai e sua mãe é sua adoração. Quando você ama o próximo, quando você acolhe, quando você acode como bom samaritano, quando você faz o bem é um poderoso instrumento de adoração a Deus. E a igreja está aqui para adorar a Deus. Então, se alguém pergunta assim, para que serve a igreja? A igreja é um lugar de adoração. Certa feita, um grupo cristão estava indo para o seu lugar de adoração. E aí então os policiais russos barraram. E aqueles irmãos disseram, e agora, né? O que nós vamos fazer? Aí então eles perguntaram, onde vocês estão indo? Eles falaram assim, nós vamos para a casa do pai. O que aconteceu? É que o nosso irmão mais velho morreu e a gente quer lá ler o testamento. Aí os policiais falaram assim, muito bom, hein? Aí na hora de vocês lerem o testamento lá, se sobrar uma coisinha, traz para nós. Ele falou, com certeza. Os irmãos não mentiram em momento algum. Estavam indo sim na casa do pai, ler o testamento deixado pelo filho que morreu por nós. E nós, quando nos reunimos aqui, o que fazemos? Nós nos reunimos exatamente para ler o testamento do filho. E nós lemos para descobrir o que ele tem deixado para nós. Mas nós também reunimos para louvar o pai que enviou o filho para a nossa salvação. Nós reunimos para louvar o filho que propiciou a nós pleno perdão dos nossos pecados, vida eterna em seu nome. Então este lugar é um lugar de adoração. Nenhum outro lugar no mundo é lugar de adoração, senão a igreja. Em segundo lugar, a igreja é um lugar de serviço. Versículo 44 de Atos 2. Nos é dito assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E o verso 45 diz, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Também 4, versículos 34 e 35, o texto nos diz, não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E aí então ele cita o exemplo de Barnabé. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, o pai da consolação, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés
dos apóstolos. A igreja é um espaço para servir a Deus e servir uns aos outros e também servir a comunidade que nos rodeia. É importante olhar para a igreja, nós que aqui reunimos, que estamos aqui para prestar um serviço a Deus. Quando você se dispõe, por exemplo, a dar aula para as crianças, você está prestando um serviço a Deus. Quando você, irmão diácono, está se oferecendo para cuidar dos detalhes que envolvem o culto, de maneira que nada nos falte. Quando nós chegamos aqui para celebrar a ceia, ali estão os elementos, as coisas estão ajeitadas, tudo no seu lugar, você está servindo a Deus. Quando você, presbítero, vem aqui orar pelos irmãos, pedir que Deus abençoe suas vidas, você está prestando um serviço a Deus. Quando você dirige uma reunião de oração, quando você dirige uma reunião lá na sua casa, o grupo pequeno que está na sua casa, quando você prepara uma lição, quando você compartilha algo, você está servindo a Deus e aos irmãos. Quando você coordena, por exemplo, um trabalho de coleta de recursos, de algo para então fazer um bazar, e este bazar vai render recursos para investir em missões, é um serviço a Deus, é um serviço ao próximo. Igreja é lugar de serviço. Quando você cuida de uma criança, quando você ajuda a gente numa programação, quando você toca um instrumento, quando você dirige um louvor, quando você ora por alguém, quando você faz algo que contribui para a glória de Deus e para o benefício dos irmãos, você está servindo ao Senhor e aos irmãos. Mas como igreja nós precisamos também olhar adiante e entender que Deus quer que a igreja seja também serva dele no mundo. Quando você, como filho de Deus, abençoa alguém, além daqueles que convivem aqui, este seu serviço é a igreja servindo o mundo que nos rodeia. Desta maneira, então, quero incentivá-los a que vocês olhem as coisas nessa perspectiva. Aqui na igreja nós recolhemos leite para uma instituição e mensalmente este leite é levado. Crianças são abençoadas por esta ação. É uma ação que abençoa o mundo, abençoa as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade. É a igreja servindo o mundo. Mas podemos fazer bem mais que isso. Eu creio que vocês com certeza sabem fazer e fazer melhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns exemplos. Eu quero citar alguns deles. O primeiro exemplo é o exemplo de Maria. Em Lucas capítulo 1, verso 38, o anjo diz para Maria: você dará à luz um menino. Este menino será o Santo de Deus. Aí Maria diz: eu sou virgem. Como isso pode acontecer? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo pairará sobre você, e você dará à luz um menino. E a resposta daquela menina de talvez 17 anos de idade foi: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a vontade do meu Senhor. Maria é um paradigma para a igreja. Maria se apresenta a nós como serva de Deus. A igreja também é serva de Deus. Está aqui para servir. E assim como Maria dispôs seu corpo para ser um instrumento para a glória de Deus, nós precisamos usar os nossos corpos também para abençoar outros. Para ser um instrumento de bênção. Usar nossa inteligência para estudar, para ensinar. Usar sua capacidade artística para produzir algo para a glória de Deus, para ajudar a igreja em algum sentido, em algum aspecto. Usar sua capacidade musical. Usar sua capacidade de fazer contatos com pessoas. Sua capacidade de ter relacionamentos com outras pessoas para levá-las a Cristo. É assim que nós nos tornamos instrumento
para Deus e podemos servir ao Senhor servindo as pessoas. Nós temos o exemplo de Dorcas, uma mulher que fazia coisas com suas próprias mãos para abençoar as viúvas. Serva do Senhor servindo aos necessitados. Nós temos o exemplo de Marta, que em Lucas 10, quando recebe Jesus em sua casa, ela se desdobra, ela se esforça por dar a Jesus o melhor. Nós temos o exemplo de Maria, irmã de Marta, que quedava-se aos pés do Senhor para servi-lo, para ouvi-lo, para estar ali aprendendo dele. Isso também é serviço. E nós temos o exemplo do samaritano, da parábola contada por Jesus em Lucas 10. Um homem que podia ser indiferente em relação ao que estava ferido, atende, acolhe, cuida, sem se preocupar com a quem ele estava fazendo o bem. São exemplos de pessoas que mostram para nós, como igreja, podemos servir a Deus, uns aos outros e ao mundo. Igreja é lugar de serviço. Nós estamos aqui, queridos, para servir. Às vezes eu digo, e reforço isso sempre que posso, que na igreja nós deveríamos brigar entre nós, se fosse necessário, por uma bacia e uma toalha, para servir uns aos outros. Porque Jesus, que veio para servir e não para ser servido, um dia reuniu os discípulos, pegou uma bacia, colocou água e lavou os pés de cada um dos discípulos, e com a toalha cingida ao seu corpo secou os seus pés. Mas o que vemos lamentavelmente nas igrejas é que às vezes a briga é por aparecer, é por estar aqui na frente, é por ocupar um lugar de destaque. Esses dias conversava com um dos irmãos e ele falou para mim assim: pastor, o senhor é quem manda. Eu falei: o senhor qual? O que está no céu? Queridos, eu não estou aqui para mandar, eu estou aqui para servir. A razão pela qual estou aqui é servir. Quem manda é o noivo. Nós estamos aqui para servir a noiva em nome do noivo. Quem manda é Jesus. Todos nós somos servos uns dos outros, conservos de Cristo. E estamos aqui para servir a Deus, servindo uns aos outros. Em terceiro lugar, a igreja é um lugar de aprendizado. É um lugar onde você ensina aprendendo e aprende ensinando. Quando nós lemos aqui em Atos capítulo 2, verso 42, nós encontramos a descrição que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Era uma igreja onde as pessoas valorizavam o ensino. A igreja é escola. A melhor escola do mundo. Quando perguntaram a Martinho Lutero o que é igreja, ele diz: igreja é mãe e escola. Igreja é mãe porque acolhe, igreja é mãe porque cuida, igreja é escola porque instrui. Paulo escreve a Tito e diz assim: a graça de Deus se tem manifestado, ensinando a cada um de nós a abandonar as concupiscências do pecado e a viver no presente século de maneira sóbria, justa e piedosa diante de Deus. A graça de Deus se manifesta salvadora, trazendo salvação e ensinando-nos. A graça ensina. E a igreja é a portadora desta graça, ensinadora de Deus. É na igreja que nós aprendemos o que fazer em relação ao velho homem. A deixá-lo,
a fazê-lo morrer, a parar com os vícios, a deixar de mentir e falar a verdade, a deixar de roubar e trabalhar e viver honestamente do ganho, para que tendo possa abençoar a outros, a abandonar as palavras torpes e usar palavras que transmitem graça aos que nos ouvem. A igreja ensina isso, não ensina? Meu pai disse assim, que eu não nasci na igreja porque a parteira não foi no dia. E desde criancinha, joia de Cristo, e vocês sabem como que é essa situação. Eu fui educado na igreja, ensinado pela igreja. A minha maior mestre é a igreja. O que eu sei, eu devo à igreja. Então, quando eu vejo pessoas que, por exemplo, aprenderam a tocar na igreja, aí se tornaram famosos, aí quando se tornam famosos, ficam extorquindo a igreja. Eu só vou cantar lá se eu ficar num hotel 5 estrelas. Queridos, isso é ingratidão. Porque o que seria essas pessoas sem a igreja? O que seria de mim sem a igreja? O que seria de nós sem a educação que a igreja nos dá? Frequentei a escola bíblica dominical desde criança. Nunca deixei de frequentar. Sou professor de escola bíblica dominical desde os 16 anos de idade. Eu não sei quem foi o doido que me colocou para dar aula aos 16. Mas eu comecei aos 16 anos de idade dando aula para adolescentes. Estou até hoje dando aulas. E estou aprendendo. Porque igreja é um lugar onde você ensina e aprende e ensina. Porque nós aprendemos uns com os outros. E eu louvo a Deus pelos irmãos que Deus colocou aqui no conselho espiritual. Homens que têm muito a me ensinar. E homens que têm me ajudado a aprender cada vez mais. Efésios 4, versículo 11. O apóstolo Paulo diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para ensinar a igreja. Para educar a igreja. Para que a igreja caminhe de maneira a se tornar madura, plena, autônoma em suas decisões, sábia, justa, piedosa. Essa é a função destes 5 ministérios ali declarados. Para que a igreja promova a edificação uns dos outros. Domingo que vem, estarei falando sobre 2 metáforas da igreja. Pela manhã, igreja, família de Deus. E à noite, igreja, corpo de Cristo. Voltaremos ao texto de Efésios capítulo 4, nesta ocasião. A igreja também é um lugar de comunhão. Atos 2, 44. A Bíblia nos diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições. No capítulo 4, verso 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. O salmista celebra a comunhão. O Salmo 133 ele diz: ó, quão bom, agradável é viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que escorre por sua barba e desce às golas de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus reservou ordenar bênção e vida na comunhão dos irmãos.
É na comunhão dos irmãos que Deus distribui suas bênçãos e dá a sua própria vida. Transmite a nós a própria vida na comunhão. E como é doce a comunhão dos irmãos. Como é bom estar juntos. Como é bom partilhar a vida. Como é bom dividir o fardo uns com os outros. Como é bom ter esta família estendida. Nós temos a família nuclear, a igreja é a família estendida. É onde existe uma só família de muitos irmãos, um só pai, e todos nós, irmanados, estamos sendo assemelhados a Cristo. A igreja é esta família que vive a comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja, ela desfruta do privilégio de ter comunhão com Deus. 1 João capítulo 1, versículo 3. João diz: queridos, eu escrevi estas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai. A nossa comunhão é com o Filho. No verso 7 ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. A comunhão cristã é tão importante que ela foi conquistada pela morte de Jesus Cristo. E unidos a Ele, formamos um só corpo. E assim estamos juntos, caminhando numa mesma direção. C.S. Lewis disse que esta nossa vida aqui é como se fosse um ensaio para vivermos no céu. Então, quando você está aqui na igreja, você está ensaiando. Já foi no ensaio? Pode vir aqui no ensaio do coral, você vai ver. De vez em quando sai uma desafinada, alguém perde o tom, o ritmo, e a coisa não sai bem. Mas a ideia é exatamente isso, ir consertando, corrigindo, mexendo aqui, mexendo ali, porque no dia da apresentação tem que estar bem. E C.S. Lewis diz que alguém que, chegando ao céu, não tiver participado deste ensaio que é a igreja, se sentirá como alguém que chega em um lugar onde tem um gramado cheio de vidro. E esse alguém é tão pesado que ao pisar ali, seus pés sangrarão. Mas nós que já estamos tão acostumados a lidar com os problemas da igreja, ao chegar no céu e ver que as coisas são tão diferentes, a gente vai andar tão leve que a gente nem vai sentir esse ambiente. Porque nós estaremos ambientados a este viver em comunhão. Em último lugar, a igreja é um lugar de proclamação. Capítulo 4, versículo 33. A Bíblia diz assim: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Eu disse hoje de manhã que a razão de ser da igreja é para Deus, para si e para o mundo. Em relação ao mundo, a igreja tem um compromisso de proclamar o Evangelho. E proclamar, o verbo usado aqui, traz essa ideia de anunciar um fato. Antigamente era o seguinte costume: um rei vinha e dominava o outro reino. Ao dominar aquele reino, então, alguém vinha e tocava uma trombeta, fortemente. Reunia então os súditos do rei perdedor. E então a pessoa que tocava a trombeta dizia assim: em nome do novo rei, declaro que estão desfeitas todas as leis estabelecidas pelo rei vencido. E agora prevalecerá neste reino as leis do rei vencedor. Isso é proclamação. A igreja está aqui para dizer: o reino das trevas foi vencido na cruz. Toda a autoridade foi entregue nas mãos de Jesus.
Por isso, ele ordena, Atos 17:30, a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Arrependam-se, já está chegando o reino de Deus. Em Marcos capítulo 16, Marcos está terminando o relato do seu evangelho. E quando chega lá no versículo 20, ele diz assim que os discípulos saíram logo depois que ouviram a mensagem de Jesus para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eles saíram anunciando o evangelho. E a Bíblia diz que o Espírito Santo os acompanhava, confirmando com sinais e prodígios a palavra que eles pregavam. Eles proclamaram o evangelho e o Espírito Santo estava ali confirmando, momento após momento. Houve uma experiência da Jocum no Peru. Nos foi relatada essa experiência por um dos líderes da Jocum. Eles iam enviar um grupo de missionários para um lugar hostil, onde havia Farcs, onde o evangelho estava sofrendo grande perseguição, onde a situação era realmente perigosa. E eles então oraram naquela noite, iriam orar para enviar os missionários. E quando eles estavam ali para orar, chegou uma mulher, e essa mulher entrou igreja dentro. Veio chorando, e ajoelhou-se aos pés daquele líder da Jocum. E aquele homem olhou para aquela mulher e pensou, Deus está nesse negócio. E ele chamou os que seriam enviados, falou, circundem esta mulher e orem por ela. Eu não vou orar por esta mulher, vocês vão orar por essa mulher. Então aqueles que iriam para o campo missionário rodearam aquela mulher. E começaram a orar, e a mulher fez assim. E ela ficou feliz. E eles olharam para ela e disseram, o que está acontecendo? Ela disse, eu acabei de sair do hospital, o médico disse que a minha criança morreu. Eu vim desesperada. Quando vocês oraram, a criança mexeu. Houve uma ressurreição no ventre de uma mãe. Aí o líder da Jocum disse, aí estão os sinais. Vão, o Espírito Santo vai com vocês. Às vezes os sinais não estão nos acompanhando. É porque nós não estamos indo pregando. Vai pregar, os sinais irão atrás. Ronaldo Lidório um dia chegou num lugar no Amazonas. E na listinha dele estava lá que aquela aldeia não era alcançada. E quando ele chegou lá, encontrou aqueles índios, olhou para eles. E eles conheciam Jesus. E o Ronaldo Lidório disse, vocês conhecem Jesus? Ele falou, nós conhecemos Jesus porque o Zé Pescador já falou de Jesus para nós. Ele foi conhecer a história do Zé Pescador. O Zé Pescador era um homem que tinha perdido a sua família. Houve um naufrágio de barco. A família toda morreu. Só sobrou o Zé. O Zé disse, o que eu tenho na minha vida agora é esta missão de anunciar o evangelho. Ele ia de aldeia em aldeia falando de Jesus. E ele ia proclamando o evangelho e Deus confirmando o trabalho desse irmão. Ele não comunicou para missões mundiais, ele não comunicou para as missões nacionais. Então a missão nacional está lá dizendo que os índios não estavam alcançados, mas o Zé Pescador foi lá e anunciou o evangelho. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho, nós não precisamos de muitas coisas, nós precisamos ter coragem e precisamos da unção do Espírito Santo. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, fiquem em Jerusalém e vocês serão revestidos do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos igreja do Senhor. E por que estamos aqui? Para adorar. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para comungar. Nós estamos aqui para ensinar e aprender. E nós estamos aqui para proclamar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. Amém?
É um grande privilégio ser igreja, não é? Mas é também uma grande responsabilidade. Eu quero perguntar a você que faz parte dessa comunidade, como igreja evangélica livre em Valinhos, como nós estamos? Adoramos a Deus como Deus quer ser adorado? Servimos a Deus servindo também uns aos outros? Que espaço há em seu coração para ensinar e aprender? Você é ensinável? Você pode ensinar? Por que não está ensinando? Nós encontramos discípulos para você, é só você querer. Você está proclamando o Evangelho? Pessoas que não creem em Jesus já ouviram o Evangelho da sua boca? Você já falou de Jesus para alguém? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Nós somos igreja. Estamos aqui para adorar, servir. Estamos aqui para comungar, ensinar, aprender. Estamos aqui para proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Curve sua fronte. Fale com Deus. Sempre reserve esse tempo para você falar com Deus, porque Deus já falou conosco. Agora é sua vez de responder. Que resposta você dará a Deus nesta noite? Vamos assumir como um compromisso, como igreja, um compromisso de adorar a Deus. De estarmos juntos, adorando e bendizendo o Senhor. Um compromisso de servir uns aos outros. Sair de nós mesmos. Nos oferecer para ajudar quem precisa ser ajudado. Valorizar a comunhão fraterna, frequentar os pequenos grupos. Procure um pequeno grupo perto de você. Participe. Se você sabe ensinar, ensine. Ensine uma pessoa que seja. Mas não deixe de ensinar. Fale de Jesus o tempo todo. Com a sua vida. E se for preciso, use as palavras. Senhor, obrigado por esta igreja que te adora, que te ama. Igreja que está aqui para servir, para ter comunhão uns com os outros, para ensinarmos uns aos outros e também para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser fiéis em nossa missão, para a tua glória em nome de Jesus. Amém.